Isso não foi um acidente. Essas pessoas estavam respirando normalmente, segundos antes de morrer, sem dor, sem aviso. Existe um lugar no mundo onde o ar pode simplesmente desaparecer. E quando isso acontece, você nem percebe que já é tarde demais. Em agosto de 1986, uma pequena região montanhosa em Camarões viveu algo impossível. Durante a noite, enquanto a maioria das pessoas dormia, mais de 1.700 pessoas morreram, sem luta, sem gritos, sem qualquer tentativa de escapar. Quando o sol nasceu, o cenário parecia congelado no tempo. Pessoas estavam no chão, em suas casas, nas camas, nas portas, exatamente onde estavam antes, como se tivessem simplesmente parado. Algumas estavam deitadas, como se dormissem profundamente. Outras estavam sentadas, como se ainda estivessem acordadas, mas nenhuma delas estava viva. E o mais perturbador era a ausência de qualquer sinal de desespero. Nenhuma marca de luta, nenhuma tentativa de fuga. Era como se a morte tivesse chegado, de forma silenciosa e instantânea. Os animais também não sobreviveram. Gado, pássaros, até pequenos insetos, todos mortos, espalhados pela região, como se tivessem caído no exato lugar onde estavam. Mas o restante da vila parecia completamente normal. As casas estavam intactas, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta arrombada, nenhum sinal de incêndio ou destruição, nada fora do lugar, exceto a vida. Era como se algo tivesse passado por ali e levado apenas isso. E o mais estranho, ninguém tentou fugir. Nenhuma trilha de corrida, nenhuma movimentação desesperada, como se ninguém tivesse percebido o que estava acontecendo. Quando os primeiros investigadores chegaram, a confusão foi imediata. Nada parecia fazer sentido. O ar estava limpo, a água parecia normal, não havia cheiro estranho, nenhum sinal de contaminação visível, nenhuma substância evidente. E mesmo assim, centenas de pessoas saudáveis tinham morrido em questão de minutos, sem perceber, sem reagir, sem sequer entender o que estava acontecendo. Era como se o perigo simplesmente não existisse. E quanto mais os especialistas analisavam, mais difícil ficava explicar, porque não havia nenhuma evidência clara, nenhum padrão visível, apenas um resultado impossível. Se você gosta de histórias reais como essa, já deixa o like agora, porque o que aconteceu aqui fica ainda mais absurdo. A resposta começou a surgir quando os cientistas olharam para o Lago Nyos. À primeira vista, nada de especial. Água tranquila, ambiente silencioso, nenhum sinal de perigo. Mas no fundo daquele lago havia algo escondido. Durante anos, gás carbônico vinha se acumulando, preso sob altíssima pressão, sem qualquer aviso, sem qualquer mudança visível na superfície. Era como uma armadilha invisível, se formando lentamente, ao longo do tempo, esperando o momento certo. E naquela noite, algo fez esse equilíbrio desaparecer. De forma repentina, o gás começou a subir, do fundo do lago, em direção à superfície, em grande quantidade. Quando chegou ao topo, foi liberado para o ar, mas não como uma explosão, sem barulho, sem impacto visível. Apenas liberado, silenciosamente. E é aqui que tudo muda, porque esse gás não se comporta como o ar normal. Ele é mais pesado, muito mais pesado. Isso significa que, em vez de subir, ele desce, como uma nuvem invisível, escorrendo pelas montanhas, descendo lentamente, invadindo tudo ao redor. Casas, caminhos,
pessoas, sem ser visto, sem ser percebido, substituindo o oxigênio. E quando isso acontece, o corpo humano simplesmente não consegue reagir. E existe um detalhe ainda mais assustador nisso tudo. Esse gás não se espalha como algo que você vê. Ele não forma uma nuvem visível. Ele não sobe no ar como fumaça. Ele se comporta como um líquido invisível, descendo lentamente, ocupando os pontos mais baixos, preenchendo tudo ao redor, como se estivesse escorrendo pelo chão. Isso significa que ele entra primeiro, nas casas mais baixas, nos vales, nos lugares onde as pessoas estão mais vulneráveis, sem pressa, sem som, sem qualquer sinal. E quando você percebe, já está dentro dele. E o mais curioso é que hoje existem equipamentos simples que podem ajudar em situações inesperadas como essa. Eu deixei alguns na descrição, caso você queira ver. Quando aquelas pessoas respiraram, elas não estavam respirando ar, estavam respirando gás, sem perceber, sem saber, sem qualquer chance de reagir. O cérebro perde oxigênio, o corpo perde função e tudo acontece em poucos segundos, sem dor intensa, sem luta, apenas apagando. É como se o oxigênio simplesmente desaparecesse, sem que você percebesse. Como tentar respirar em um lugar onde o ar não funciona mais, mas sem saber que isso está acontecendo, sem entender o motivo, sem conseguir reagir a tempo. E isso é o que torna esse fenômeno tão perigoso. Quem estava dormindo nunca acordou. Quem estava acordado talvez tenha sentido uma leve dificuldade para respirar, mas não houve tempo, não houve reação. Em poucos instantes, tudo acabou e ninguém correu, porque ninguém sabia que havia algo para fugir. E talvez a parte mais difícil de entender é porque ninguém tentou fugir, mas a resposta é simples. Ninguém sabia que havia algo para fugir. Não existe um momento de alerta. Não existe um instante em que você percebe o perigo. Não há cheiro. Não há dor imediata. Não há sinal claro. Tudo parece normal, até deixar de ser. E nesse intervalo, o corpo já começa a falhar, sem aviso, sem escolha, sem tempo. Mais de 1.700 pessoas morreram, milhares de animais também. Tudo em uma única noite, sem explosão, sem som, sem aviso. Apenas ar, silencioso, invisível, fatal. Um dos eventos mais estranhos já registrados. Depois disso, cientistas começaram a estudar o fenômeno e descobriram algo ainda mais preocupante. O gás não tinha acabado. Ele ainda estava lá, acumulando novamente, dia após dia, sem parar, como se nada tivesse acontecido, como se tudo pudesse acontecer novamente, a qualquer momento. E o mais assustador é que o Lago Nils não é o único. Existem outros lugares no mundo com exatamente o mesmo risco, todos silenciosos, todos invisíveis e todos potencialmente fatais. Até hoje, esses locais são monitorados constantemente, porque o perigo continua lá, esperando. Comenta aqui, você pisaria em um lugar assim, sabendo disso? A gente cresce acreditando que consegue ver o perigo, que ele tem forma, que ele faz barulho, que ele dá sinais, mas nem sempre é assim. Às vezes, o maior risco é justamente aquilo que você não consegue perceber. E se isso te assustou, existe um lugar ainda mais estranho, um lago, onde animais parecem virar pedra, e a explicação é ainda mais absurda. O vídeo está na tela.
clica nele e continua assistindo.